Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre previdência privada e as vantagens, os comportamentos, o que que você deve observar, tributação e tudo mais. Mas eu queria antes mostrar para vocês, no vídeo anterior a gente falou sobre renda fixa, produtos bancários, né? E eu queria mostrar para vocês aqui, eu estou aqui no Banco Itaú, a gente falou sobre vários assuntos que aqui fica legal para vocês verem. Ó, eu estou no Banco Itaú, na parte de investimento em renda fixa, e aqui vocês podem ver ó, as alternativas que eles oferecem aqui, né? Aqui, ó, emissão bancária, CDB, LCI, LCA, LC, tá vendo? Então é dessa forma que aparece. Anteriormente a gente conhecia uma grande, a gente tinha, né, uma grande gama de alternativas só nas corretoras, né? Principalmente a XP. Houve uma época que a XP era a única detentora assim, de várias alternativas de investimento interessante. Tinha muitas opções, era uma vitrine, né, de renda fixa. Mas hoje os bancos já estão oferecendo, né? O Banco Inter já tem um conteúdo bacana de renda fixa, mesmo outros produtos de investimento. Os grandes bancos, como o Itaú, né, que é o banco que eu trabalho com ele, também tem várias alternativas, né? E aqui eu estou mostrando só para a gente ver aqui na prática um pouquinho daquilo que a gente já viu no slide, né? Aqui, ó, produto CDB, aí vem quem é o emissor, ó, imposto de renda, se é regressivo, que é aquela tabela, né, que eu mostrei lá, começa 22,5% e vai até 15%. Ó, aqui a rentabilidade, nesse caso aqui ele está indexado, ele é pós-fixado, tá vendo? Que ele é 100% do CDI. O vencimento dele, ó, para 374 dias, ou seja, aqui, ó, vai até outubro de 2025, tá certo? Ou seja, você fica travado nesse período, tá? Importante ter em mente, você fica travado nesse período. Então, sempre vai utilizar um dinheiro que você não vai precisar nesse prazo. Você tem que ter um planejamento para você saber qual que é o montante que você aporta, porque o seu capital vai ficar preso. Então, esse aqui, ó, pós-fixado, 100% CDI, 374 dias, tá vendo? É mercado primário. Primário é quando é o próprio emissor que está oferecendo, e secundário é quando alguém desistiu antes e aí conseguiu antecipar a venda e sair do investimento, aí o banco ou o emissor coloca aqui novamente para ver se alguém compra, né? O valor mínimo e a quantidade disponível, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui que tem vários prazos, ó, 556 dias, ó, 100,25%, tá vendo? Ó, CDB 103%, só que um prazo maior, vai para aqui, ó, outubro de 2026, ó, 101%. Ó, agora esse aqui, ó, pré-fixado, que a gente viu anteriormente, ó, 10,7%. Então isso aqui não muda lá, ele é para outubro de 2026, ou seja, para 2 anos. Então é onde você tem que ter certeza que você está fazendo, porque 10,7 pode acontecer da taxa Selic, que hoje está em 10,75, né? Ela pode muito bem, e ela está numa, anteriormente já estava caindo e o Banco Central agora está subindo por causa de medo de perigo de inflação. Então a nossa Selic, se chegar a 13%, você vai estar com um investimento aqui que paga menos. E é importante ressaltar que esse é o tipo de investimento que tem imposto de renda, tá? Então não pode esquecer. Ó, outra pré-fixada 10,65, ó, pós-fixada 102%, ó, tá vendo? E aqui as quantidades. Aqui embaixo, ó, a gente tem IPCA, olha só que maravilha isso aqui, IPCA mais 8%. Só que tem pouco, tá vendo aqui, ó? Porque é secundário, ó. É alguém que conseguiu devolver, vender para o banco, e aí o banco colocou aqui, ó, só tem 2. Então você não consegue comprar mais que isso. É uma excelente taxa, ó, porque isso aqui tem garantia do FGC, igual nós vimos, né? Então se a instituição quebrar, você tem esse retorno, esse valor assegurado. Ó, vence em abril de 2026, IPCA mais 8, olha, é uma maravilha isso aqui. Pena que tem poucos, ó. Outra aqui, IPCA mais 8 do outro banco, Agibank, ó, só tem 2 também. Aí vem, ó, CDI mais 2%, uma taxa boa também. Você vê que os secundários têm normalmente taxas muito boas, ó. Esse já tem 115, ó. Então o mínimo é 1.060, então quer dizer, até 115 mil você consegue comprar aqui, ó. CDI mais 2. A taxa é excelente, porque hoje o CDI está 10,75, mais ou menos 10,7, 10,75. Isso quer dizer que você vai para 12,75. Isso é uma taxa muito boa.
Olha outra aqui, ó, IPCA mais 8%, olha, para agosto de 2025, ó. 63 títulos, olha só, uma taxa excelente. Olha essa outra aqui, 13,35, esse aqui é pré-fixado, mas uma taxa excelente, 13,35. Se a taxa Selic começa a cair, ela chegar lá a 6,7, vamos supor, né, só um exemplo, você está travado em 13,35 ao ano. Enquanto o mercado está oferecendo taxas de 6, você está travado em 13,35. Olha só. Que bom que é esse novembro de 2025, ou seja, final do ano que vem. Então isso aqui é para um ano. Ó, e tem 200 títulos, tá vendo? Olha, a outra aqui. Então você vê que hoje nós temos alternativas muito boas aqui, tá? Olha só. Esse aqui 13,35 mais 100 títulos, ou seja, você tem aqui mais 100 mil. Ó, outra de 13,35, somente 4. IPCA mais 8 aqui de novo. Ó, 13,35 pré-fixado. Então eu acho que já deu para entender como é que a coisa funciona, né? Os bancos hoje estão oferecendo uma gama muito boa de alternativas. Ok? Bom, vamos retomar aqui o nosso planejamento e vamos falar sobre previdência privada. Vamos lá, a previdência privada era exatamente uma alternativa muito boa que inclusive as grandes empresas elas oferecem para os seus empregados. Normalmente a empresa ela desconta do empregado, por exemplo, 5% do salário e aí a empresa coloca mais 5% do bolso dela. Isso quer dizer que você está tendo aí um retorno de 100% ao mês, né? Porque vamos supor que a desconta de você 5% do seu salário e que seja R$500. Então ela deposita o seu 500 na previdência privada e ela bota mais 500 do bolso. Então é um excelente negócio, tá bom? Previdência privada, ela é importante você ter em mente alguns objetivos, né? Você tem a previdência privada normalmente que é fechada, que são previdências privadas oferecidas pelas empresas, normalmente são previdências fechadas. E tem as previdências abertas, que normalmente são aquelas que você vai e faz voluntariamente, você vai no banco, vai na corretora e faz, né? E daí, essas previdências abertas, normalmente que você vai e você faz, você pode ter um planejamento ali de falar, eu quero fazer essa previdência aqui para eu ficar daqui uns 5 anos, eu vou sacar ou vou começar a receber, né? Importante dizer também, tá? Vou fazer um parênteses aqui, o Tesouro Direto ele tem um negócio bem parecido, tá? Não no sentido das particularidades, das características, mas no sentido de planejamento. O Tesouro Direto, que são os títulos públicos, eles lançaram aí agora, né, os títulos chamados Renda Mais, onde você consegue fazer um planejamento para você ir fazendo aportes mensais, e aí você escolhe lá o ano, por exemplo, 2040. Então você vai fazendo aportes até 2040, tarará, e aí chegando lá em 2040, o governo começa a te pagar parcelas mensais por um período de tempo. Então é quase como se fosse uma previdência privada. Então é uma modalidade muito boa para você planejar a sua aposentadoria, né? Ou para você planejar um determinado período que você quer começar a receber esses valores. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Então a previdência privada ela tem um regime de tributação regressivo, tá certo? O regime ele pode ser abatido, esse valor pode ser abatido no imposto de renda anual, até 12% da base, tá? Aqui nós vamos ver mais à frente no próximo slide, que não são todos, tá? Nós temos aqui o VGBL e temos o PGBL. E uma tabela de imposto de renda que nós temos, ela é diferenciada do que já vimos até então. Tem uma que é de 0 a 2 anos, 35%, desconta 35%. De 2 a 4 anos, 30%. De 4 a 6, 25%. 6 a 8, 20%. E de 8 a 10 anos, 15%. E acima de 10 anos, desconta-se somente 10%. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. E além disso, a gente tem uma outra, né, tabela de imposto de renda que ela também é utilizada, que é uma que é a mesma tabela de imposto de renda para quem recebe salário nas empresas. Então a sua folha de pagamento, se você é um empregado, é essa tabela que a empresa utiliza para descontar o imposto de renda do seu salário. Que até 2.826, 5%, né? E não tem parcela a deduzir. Ou seja, até 2.826,64 está isento de imposto de renda. E aí aqui vai seguindo aqui as faixas salariais e
as taxas de desconto de cada uma, tá? Então vamos lá, esse aqui é o regime de tributação progressivo, porque vai aumentando. Bom, a previdência privada, ela contém uma taxa de carregamento, paga uma vez só quando você faz o aporte, mas a maioria hoje não cobra, tá bom? Então, mas é importante você conhecer esse termo para no futuro, quando você optar por uma previdência privada, você já fica antenado se tem alguma taxa você tem que pagar, taxa de carregamento, alguma outra coisa. Você paga menos impostos, igual você viu, tem lá uma tributação de uma tabela lá que você paga somente 10%, né? Define as melhores estratégias. Existem várias previdências privadas que eles têm várias estratégias. Tem previdência privada para renda fixa, tem previdência privada que também ele pode utilizar um pouquinho da renda variável, tem previdência privada que pode ser só renda variável e por aí vai, tá? São várias estratégias. Somente para objetivos de longo prazo, né, que é o ideal. Imposto somente no saque, então você não tem aquele come cotas que a gente já falou no vídeo anterior. Somente quando você vai sacar que você tem desconto de imposto de renda. Em caso de morte, isso aqui é muito bom. Em caso de morte, liberação imediata, não precisa de inventário. Então o seu beneficiário ele já tem acesso imediato ao valor, à previdência privada, tá? Assim como a questão também do seguro, tá? O seguro também, só fazendo uma parte aqui, o seguro também tem essa mesma característica. Seguro de vida. Beneficiários isentos do imposto de renda em caso de herança, outra coisa boa para seu planejamento sucessório, né? Então os beneficiários são isentos do imposto de renda. Então eles vão receber o valor bruto que está constando lá no seu saldo. Bom, temos os planos PGBL ou VGBL, tá bom? Então vamos lá. O PGBL, quais são as diferenças? O PGBL, você pode abater na declaração de imposto de renda anual, desde que você opte por aquele modelo completo, onde a sua declaração é mais complexa, porque você tem, de repente, muitas despesas, né, com criança estudando, assistência médica, esse tipo de coisa, então compensa fazer o modelo completo, e ali você pode descontar até 12%, tá bom? Do seu salário, da sua base de cálculo anual, você pode descontar isso na base de cálculo do imposto de renda. Isso é muito bom. Eu, por exemplo, utilizo muito isso aí e vale muito a pena, tá? Para se ter uma ideia, se eu não utilizasse esse recurso aí tributado, da tributação, eu pagaria imposto de renda. Então, eu utilizo isso aí e eu acabo tendo um retorno de um imposto de renda anualmente, o que é muito bom. Imposto de renda no saque sobre o total, tá? Tem essa desvantagem, como a gente não tem nada de graça, né? Então, você tem ali 12% que você pode abater anualmente na sua declaração de imposto de renda, mas em contrapartida, o imposto de renda, quando você vai sacar, ele é sobre o total. Ele não é somente sobre o lucro que você auferiu no período, que é o que a gente viu até então no caso de renda fixa, tá certo? E é utilizado para longo prazo. O VGBL, ele tem umas diferenças. Ele não permite abater no imposto de renda, ok? O imposto de renda incidente é somente sobre o lucro. Então veja bem, aqui ele não pega o total, é somente sobre o lucro do período é que abate o imposto de renda. E ele é muito utilizado para curto prazo, tá? Então normalmente utiliza-se muito aquela outra tabela, a tabela de imposto de renda que é utilizado, igual eu falei, para descontar imposto de renda na folha de pagamento. Tá? Que é utilizado para esse VGBL. E o PGBL, como ele é mais a longo prazo e é sobre o total, utiliza-se aquela outra tabela, né, que começa lá com 30% e vai até os 10% a partir de 10 anos. Bom, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre isso aqui. É muito importante você ter essa noção de planejamento, exatamente. A questão do imposto de renda é muito séria. Em qualquer investimento que você vai fazer, a primeira coisa que você tem que estar ciente é como é que funciona a tributação naquele momento. Essa aqui, por exemplo, vamos supor que você opte por um PGBL e que você opte por essa tabela aqui, que é a tabela regressiva, né? Que ela começa em 35%, desculpa, anteriormente eu falei 30%. Ela começa em 35% e ela vai até 10%. Mas veja bem, os aportes, eles acontecem mês a mês, concorda? Para você calcular esse período, você leva em consideração cada mês do aporte. Então, por exemplo, você tem aportes iniciais que você começou de repente há 20 anos atrás, esses daí vão cair aqui nos 10%.
Agora, os aportes que você fez num período inferior a 10 anos, por exemplo, um aporte que foi feito pela empresa há 3 meses atrás. Então, ele vai cair aqui, ó. Esse aporte exclusivamente, ele vai ter 35% de imposto. Tá bom? Isso no caso de você for fazer o saque do seu imposto de renda ou começar a receber, tá bom? Agora, normalmente o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que normalmente vai se pagando, você vai recebendo sobre os primeiros aportes lá de trás. Então, vamos supor que você começou há 20 anos atrás. Então, você vai começando a receber os valores, você vai tendo aqui 10%. Tá bom? Até chegar um momento que o seu recebimento ele já vai começar a entrar nisso aqui. Então ele vai começar, opa, você tem aportes ali inferior a 10 anos, então, aliás, inferior a 8 anos, desculpa, inferior a 10 anos, então ali 9, 8 anos, aí já são 15%. E aí começa a entrar nos aportes que foram feitos em 6, 8 anos, 20% de desconto. Até se chegar num aporte, por exemplo, obviamente que isso dificilmente vai acontecer. Porque se você tem uma previdência tão antiga assim, você vai recebendo em parcelas e na medida que o tempo vai passando, você vai recebendo e o tempo vai passando, automaticamente os seus depósitos eles vão ficando mais velhos, né? E eles vão caindo aqui, né? Então você começou a receber, começa a receber no primeiro que entrou. Então os primeiros foram lá de 20 anos atrás. Até chegar aqui, ó, nesse de 2 anos, você possivelmente já está há 10 anos recebendo à frente. Então esse que nesse momento exato eram de 2 anos, mas quando começar a entrar nesses valores, você já está recebendo há mais de 10, há mais de 15 anos, né? Porque você não está mais recolhendo, não está tendo mais aportes, você está, vamos supor, aposentado, ou você saiu da empresa, né? Então, automaticamente você vai recebendo 10%, o que é muito bom. A única questão é que é 10% sobre o total, né? Mas se comparar com essa outra tabela de imposto de renda, que é que ela é progressiva, né? Então vale muito a pena. Então, ou seja, é uma análise que você tem que fazer, o que vale mais a pena, qual que é o objetivo, né, da sua previdência privada, se você é para curto prazo, se é para longo prazo, é para aposentadoria, para o que é, para você exatamente fazer essa escolha do imposto de renda que é importantíssimo. Se é para longo prazo ou para aposentadoria, eu só daqui a 15, 20, 30 anos, então talvez o melhor seja aquela regressiva, né? Agora, se você vai sacar no curto prazo, e outra coisa, a questão de salário, talvez você tenha um salário muito baixo, você vai fazer aportes muito baixos, ou você vai receber valores muito baixos, então se você começa a receber, se você optou, você fez um VGBL, e você começa a receber valores inferiores a R$ 2.826,64, você não vai ter imposto de renda. Tá certo? Agora, se você começa a entrar em valores mais altos, aí você vai cair nessa tabela de imposto de renda. Tá bom? E outra coisa, os valores que você recebe no decorrer do ano, a título de previdência, vamos falar que no momento você está recebendo. O que você recebe, ele é somado com qualquer outros valores que você tem que sejam tributáveis. Exemplo, se você aposentou e continua trabalhando, você vai ter sua folha de pagamento. No final do ano, o que você recebe aqui de previdência privada, ele é somado com o valor que você recebe na sua folha de pagamento. E dali se calcula o imposto de renda e daí pode ser que você tenha uma diferença a pagar. Então a tributação é sempre muito importante. Ok? Bom, é só isso que eu queria acrescentar. E aí no próximo vídeo a gente já vai entrar aí na questão de modalidades de renda variável, né? Que é bastante interessante. Tá bom? Esse vídeo passou um pouquinho, quase 19 minutos, mas é porque o conteúdo realmente era grande. Obrigado, dê um like aí para nós, né? Inscreva no canal para você continuar recebendo os nossos vídeos e muito obrigado.